Ok, então vamos dar sequência no nossa série de estudo no livro de Gênesis, capítulo 16. Primeiro eu queria contextualizar o texto aqui. Embora aquele texto ele não seja, ele é de fácil compreensão. Tem algumas coisas culturais aqui que a gente vai explicar, mas é um texto diferente do último texto que a gente abordou aqui no capítulo 14, que era um texto mais difícil de compreender, mas esse é mais tranquilo. Lembrando que Abraão ele é chamado no capítulo 12 de Gênesis, ele é chamado com a sua família e ele sai da sua terra, ele tem uma promessa de Deus, ele deixa Ur dos Caldeus, ele obedece, e sai da sua terra. Ele vai até o Egito e lá, ele com medo, ele mente, falando que a sua esposa é sua irmã. Na verdade, era uma meia mentira, porque era meia irmã, mas ele mente, E aí, Faraó, Sara era muito bonita, fica de olho na mulher dele, mas Deus intervém e nada acontece. E lá no Egito, Abraão ele se torna muito rico, e ali a gente lembra, no capítulo 14, que ele tinha quase 300 homens peritos na arte da guerra, que servia para segurança ali. Ele ficou tão rico que ele teve que se afastar do seu sobrinho, que também se tornou rico, o Ló. E ali ele, por certo, ele comprou escravos e escravas, e Agar, que é talvez a protagonista desse capítulo, ela foi comprada por Abraão ali. Era uma jovem, por certo, muito bonita, e Abraão, no capítulo 13, ele separa de Ló. Cada um vai para um lado. Ló olha para umas campinas, uma cidade bonita, e começa a se aproximar daquela cidade, que é Sodoma, próximo de Gomorra. No capítulo 14, que foi o capítulo que nós falamos aqui, da guerra de 5 reis contra 4, e Ló foi levado cativo, e Abraão, com o seu exército particular, ele resgatou Ló, todos os que tinham sido levados cativo, e derrotou os 5 reis. Era um aspecto da vida de Abraão que a gente não conhece. E aqui, no capítulo 14, no capítulo 15, que foi o capítulo anterior, Deus volta a aparecer para Abraão, faz promessas para ele, novas promessas, e Abraão, ele aqui já se passou 10 anos, no capítulo 14, que ele saiu da sua terra. Então, aqui nesse capítulo, a sua esposa Esther, ele tem a promessa de ser pai de uma numerosa nação, e Sara, ela vê que demorou muito tempo, 10 anos, e nada se cumpre, nada muda. Ela pega a sua escrava, Agar, e dá para Abraão para gerar um filho, e daquele filho ser o herdeiro da casa. Era culturalmente aceito na época, chamada barriga de aluguel, concubina, e Agar engravida, e aquilo ali mexe também com Sara, que fica com ciúmes. Agar também, o texto que a gente vai ver, mostra que ela começou a desprezar Sara, e ali teve um conflito na casa. Ela começou a ser humilhada, ela não aguentou e fugiu. E no deserto, o anjo do Senhor a encontra. A
gente vai ver quem é esse anjo do Senhor. Não era um anjo comum, mas era uma teofania. A gente vai tentar explicar o que é teofania, né? As pré-aparição de Jesus, porque Jesus, você sabe que ele existe desde sempre, né? Ele tem todos os atributos que Deus tem. Ele é Deus. E o capítulo termina com o nascimento de Ismael. Esse é um resumo do capítulo 12 até aqui, do capítulo que nós iremos estudar hoje. Então, Gênesis 16 não é sobre o erro humano, né? Mas sobre Deus que continua com o processo, né, nas nossas vidas, mesmo quando a gente falha, né? E aqui a gente vai aprender a importância de esperar as promessas de Deus com fé e aprender que Deus vê os invisíveis também, né? Como Deus trabalhou na vida dessa mulher que era uma escrava, estrangeira, e Deus trabalhou em sua vida. Bom, esse é o resumo do capítulo. Todo mundo pode ir para casa, né? Acabou a aula e basicamente é isso. Bom, vamos lá. Vamos versículo por versículo, como a gente costuma fazer aqui, e aí no final a gente faz uma aplicação. Versículo 1. Ora, Sarai, o nome dela ainda não havia sido mudado, depois vai ser mudado para Sara, né? Como Abraão também ainda é Abrão aqui. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Então, Sarai, a esposa de Abraão, é apresentada aqui como estéril, não dava filho. Algo que na época era culturalmente vergonhoso espiritualmente, né? Porque as mulheres queriam ter muitos filhos, né? E era um sinal de bênção nas suas vidas. E também para gerar descendência de Abraão, né? E aqui já menciona a serva dela, né? E Agar, que vai ser a protagonista desse capítulo, que vai estar presente nessa história. Então, a narrativa, o primeiro versículo já antecipa o que vem por aí, né? Sarai com a tentativa de solucionar esse problema aqui, da esterilidade dela, né? Já há 10 anos e nada acontece. Ela já... E Agar, por ser até uma jovem, bonita, né? Então era candidata para gerar filhos ali. Então, o primeiro versículo já é uma lição, né? De que quando a promessa ela parece demorada, a gente é tentado a fazer do nosso meio, né? Ajudar Deus nas promessas, nos planos dele, né? Como se alguém pudesse ajudar Deus, né, pastor? Aí não dá, né? Então a gente deve aprender a confiar em Deus. No versículo 2, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então, a Sara ela já começa a colocar a culpa em Deus, né? Eu sou estéril, Deus é o culpado, né? Pela minha esterilidade. E já tem um plano da barriga de aluguel, né? Usar o útero da escrava para gerar descendentes para ela. E a gente vai ver que esse não era o plano de Deus, e esse arranjo saiu dos planos de Deus. E aqui ela nem consulta Deus, né? Nem ela nem Abraão para tomar essa atitude. Você não vê ela orando, perguntando: meu Deus, será que ela não consulta? Ela toma uma decisão, fala para o marido dela, e ele também aceita passivamente, né? Na tentativa de cumprir a promessa, mas sem a direção de Deus. Porque esperar é muito difícil, ninguém gosta de esperar, né? Esperar na fila do banco, esperar uma promessa cumprir, tudo, esperar uma promoção no trabalho, um
aumento de salário, mudar de casa, né? Sair do aluguel, mudar de bairro. Toda a espera é difícil, né? Mas a espera faz parte, né, do processo. É pedagógico, né? A gente vê na Bíblia muitos casos, né? Pessoas, José do Egito, né, filho de Jacó, ele teve que esperar 13 anos. Ele teve os sonhos e nesse processo teve que esperar 13 anos para se cumprir aquela promessa. Mostrando que sofreu muitas injustiças. Se tornou escravo, foi preso, mas ele manteve o caráter e a fé, não negociou princípios e valores, né? Mostrando que a forma certa de esperar. Davi foi outro que teve que esperar também, né? Quando ele, ainda jovem, o profeta ungiu ele e ali fez uma profecia. Ele teve que esperar 12 anos para aquela profecia se cumprir, para ele se tornar rei de Judá, e depois mais 5 para se tornar rei de todo Israel. Então, esperou bastante tempo, né? O tempo de Deus. E aí a gente vê outros casos. Ana, que foi a mãe de Samuel também, né? O tempo da espera dela até gerar um filho. Zacarias, para o nascimento de João Batista, e por aí vai, né? Então, o tempo de espera é ruim, é difícil, mas faz parte do processo. Então, a maior lição é essa, né? Que a fé precisa ser maior que a ansiedade, né? Porque a gente é ansioso, né? A gente não vê a hora das coisas acontecer e nada acontece, como Sara aqui, né? Esperando, nada acontece, nada dava certo, e é difícil mesmo, mas devemos esperar. Claro que há momentos que ele tem que agir, né? Mas há momentos que precisamos esperar, né? Então tem que ter discernimento para saber o momento certo que devemos agir. Versículo 3 diz o seguinte: assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão haver habitado por 10 anos na terra de Canaã. E aqui mostra, né, se passaram 10 anos e uma década, né, que a promessa não se cumpre, e o tempo demorou, né, para o gatilho, para a ansiedade de Sarai, para agir por conta própria. Já esperei demais, vou dar minha serva que vai ser a esposa secundária, vai gerar filho, e o filho vai ser meu, e vai estar tudo certo. Então, no versículo 4, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo, porém, que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aí já começam os problemas, né? Ela, bem mais jovem que Sarai, ficou grávida e rapidamente, né? E ela já mudou a atitude, né? Fala que ela desprezou Sarai. Talvez ela passou a se sentir superior, inverteu os papéis e aí começou a ter conflito na casa. O plano parecia ser muito bom, mas já começou a ter divisão e não funcionar. E ela começou a ser desprezada, e Agar começou a tirar vantagem daquela posição, né? Que através do útero dela ia gerar os descendentes da casa. E parece que aquilo ali agradou ela, né? Mas irritou a Sara. Então, as escolhas, né, fora da direção de Deus, a gente já começa a ver os frutos, né? Os espinhos. No versículo 5, disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Ela já coloca a culpa. Primeiro ela colocou a culpa em Deus, agora ela coloca a culpa no marido, em Abrão. Ela que planejou tudo, agora Abraão é culpado. Diz Sarai a Abrão: sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires
Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então, primeiro já teve o conflito na casa, e agora o conflito é com o casal, né? E ela, cheia de mágoa, julgue Deus. Primeiro ela colocou a culpa em Deus, agora colocou no marido, né, em Abraão. E aquele plano dela já não estava dando nada certo, né? Então as consequências já começou a vir. No versículo 6, respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, faze-lhe o que for melhor aos teus olhos. E Sarai humilhou, e ela fugiu da sua presença. Então Abrão, ele evita a responsabilidade também, né? E entrega a escrava, né, serva, nas mãos da sua esposa, que já estava irritada, com ciúmes, nervosa, magoada. E aí começa com maus tratos, né? E aí a Sarai não aguenta aquilo e foge. Então Abrão, o pai da fé, ele tinha que ter uma postura mais firme aqui, né? Mas não teve. E agora Agar, a escrava, uma mulher fragilizada, vulnerável, está na mão de uma mulher bruta, nervosa, irada, e ele ainda fala: faça o que quiser com ela. Então já fica difícil, né? Então ele se furta da responsabilidade. Abraão tinha que intervir nessa situação, mas ele deixa na mão da mulher dele. E aí fica complicado, né? Porque a Sarai começa a sofrer, a Agar começa a sofrer maus tratos, né? E não tem ninguém para defender. Você imagina, naquele tempo não tinha CLT, não tinha direitos humanos, não tinha nada, né? Não tinha sindicato para defender, o sindicato dos egípcios. E aí fica difícil, né? E a mulher bruta daquele jeito, aí é complicadíssimo. E aí Abraão, ele não media esse conflito, né? No versículo 7, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte da água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. Então Agar, ela foge, ela tenta voltar para o Egito, né, que é a terra dela, onde está a família dela, está todo mundo que ela conhece. Só que de Canaã para o Egito tem um deserto no meio, né? Você se lembra que depois os descendentes de Abraão vão passar por esse caminho. E o deserto para sobreviver no deserto não é fácil, não. É uma rota muito difícil. Uma mulher jovem, grávida, dificilmente ia sobreviver a essa peregrinação, né? E aqui no versículo já 7 mesmo, né, fala que tendo achado o anjo do Senhor. Não sei se na sua Bíblia anjo aí está com Rá maiúsculo. Está com Rá maiúsculo. Os tradutores, porque existe o anjo comum, né? E quando está com Rá maiúsculo, na teologia chama de teofania. Teo é Deus, né? Fania é aparição. Então, aparição de Deus. Ou cristofania também, é a aparição de Cristo pré-encarnado, né? Antes dele vir como homem. E aí o anjo do Senhor o acha, né? E Agar, no desespero, né? Fugindo, indo para a sua terra natal, e ali ela, nos muros, né, entrando no deserto, o anjo do Senhor encontra. E aí deixa eu explicar um pouquinho desse aparecimento. Quem é esse anjo do Senhor? Da teofania. Quando aparece, a gente vai ver no Velho Testamento algumas aparições desse anjo aqui, né? Ele apareceu a Abraão, apareceu para Moisés, apareceu para Gideão, apareceu para vários
O anjo comum, esse anjo aqui, ele tem todos os atributos de Deus, que ele é o próprio Deus, né? Ele é Jesus pré-encarnado. O próprio Jesus, uma vez quando ele estava pregando, ele falou: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Os religiosos falaram: mas você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Foi nessas aparições aqui. E ele próprio apareceu a Abraão, como apareceu para Moisés, e ali está aparecendo aqui para Agar. Porque um anjo comum, ele não aceita a adoração. A gente vai ver que o anjo do Senhor aqui, ele é adorado, ele é identificado, Agar identifica como Deus, e ele age com autoridade divina, né? Ele faz promessa, ele restaura. Então, assim, é diferente de um anjo comum, né? O anjo comum, lembra em Apocalipse, quando João viu o anjo, se prostrou e foi adorar, ele falou: faça isso não, pelo amor de Deus, eu sou seu conservo, eu estou aqui, sou mensageiro enviado por Deus. E Hebreus também fala isso, né? Hebreus 1,14. Então, é diferente desses aqui. O anjo do Senhor é o próprio Deus, é o próprio Jesus, né? E aí, tem várias aparições, a gente não vai falar aqui, questão, a gente não vai conseguir concluir, mas várias aparições, ou aparições, né? Então, o anjo do Senhor é considerado a pré-encarnação de Cristo, né? Antes dele vir como homem, e mostra os atributos divinos, né? A sua deidade, ele se apresentando como o próprio Deus. E aqui é o próprio anjo do Senhor, é o próprio Jesus. Versículo 8. Está tudo bem, irmãos? Estão acompanhando? Sim. Tranquilo? Então, vamos continuar. Se ficar meio complicado, aí levanta a mão, a gente fala tudo de novo e tenta falar de uma outra forma para dar sequência. Versículo 8. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então o anjo pergunta para ela: de onde você veio? Para onde tu vem? Para onde tu vai? Claro que era uma pergunta retórica, ele sabia de onde ela estava vindo, para onde que ela ia, mas ali foi para iniciar o diálogo com ela, né? O mesmo que Jesus fez com a mulher samaritana no poço. Faz uma pergunta para iniciar um diálogo. E aqui o anjo do Senhor o chama pelo nome, né? Ele fala: disse-lhe Agar. Então, ela nem me conhece e me chama pelo nome. E uma escrava estrangeira, e ele a chama pelo nome, para dar valor. Ela foi humilhada, maltratada. Os maus tratos ali talvez não foram só emocionais, mas pode ter tido maltratos físicos, agressões mesmo ali na casa, e humilhação. E ela estava se sentindo nada, né? Uma escrava. Imagina a cabeça dela como estava. Mas o anjo já chega dando dignidade, né? Chamando pelo nome, Agar. Então, dando valor para ela. E aquilo ali é muito importante. Porque a humilhação tira a identidade da pessoa. A pessoa, quando é muito humilhada, a gente se sente nada, ninguém. E imagina ela ainda, né? A cabeça de uma escrava, né, que ele teve. E essa pergunta, de onde tu vem, para onde tu vai, é uma pergunta que você sabia de tudo, né? Então, Deus muitas vezes faz essa pergunta para a gente refletir, né? Mas ele sabe da resposta. Versículo 9. Disse-lhe o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Então a ordem parecia dura, né? Voltar para o lugar da dor, da opressão, mas ele vai mostrar que tem um propósito maior, que aquilo ali está preparando ela para algo maior, vai além daquela circunstância. Então, é claro que esse humilha-te não é se submeter aos maus tratos, né? Porque nem sempre fugir é a resposta, né?
Às vezes a gente tem que encarar. E no versículo 10 diz o seguinte: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, como numerosa, não será contada. Então a mesma promessa que ele fez a Abraão, ele faz para aquela escrava, que ia multiplicar a sua descendência, que ia ser tão numerosa que nem ia poder ser contada. Então uma escrava estrangeira recebe uma promessa dessa de Deus, mostrando que ela e o filho dela tinham valor, né? Deus tinha propósito na vida deles. Então Deus vê o invisível, né? Uma pessoa que ninguém dá nada, desprezada, mas Deus valoriza. E ainda que seja desprezada pelos homens, né? Mas ele, sem qualquer status social, né? Mas o anjo do Senhor, Deus valorizando ela. O versículo 11: disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Aí já dá até um nome para o menino que vai nascer. Não tinha ultrassom na época, não sabia se era menino ou menina. Ele fala: vai ser um menino e o nome é esse, Ismael, porque esse nome quer dizer que o Senhor te viu na sua aflição. Esse é o significado de tudo isso. Te acudiu, né, nas horas da sua aflição. Então, o nome significa Deus ouve, Deus vê, Deus ouve. Então, o nascimento e a lembrança da fidelidade de Deus. Então, no momento de dor, quando achamos que ninguém ouve, Deus, Ele está ouvindo, está atento à nossa aflição. Então, isso é importante, né? Às vezes, você está passando por uma aflição, e às vezes, no momento de aflição, a gente pensa que a gente ora e nada acontece, mas Deus, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo a nossa oração. Versículo 12: ele será entre os homens. Aí já começou a falar do perfil do filho dela, como que ele ia ser. Tá vendo? Um anjo comum já não sabe fazer esse negócio. Aí ele está mostrando que é o próprio Deus, é um anjo do Senhor, o próprio Jesus. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então já a descrição do caráter de Ismael, né? Ele ia ser independente, difícil de domar, né? Jumento selvagem é uma pessoa difícil de domar, vai viver em conflitos, né, com seus vizinhos, mas ele será forte e turbulento. É a profecia do descendente do filho dela, do Ismael. Então Deus conhece não apenas o presente, mas Ele conhece também o futuro. E por isso a gente precisa confiar em Deus. No versículo 13: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que me vê. Tá vendo? Chamou o anjo de Deus, né? Não era, aí já mostra que não era um anjo comum, né? Tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Então Agar ainda dá um nome para Deus, né? Deus que vê. E a única vez na Bíblia que uma mulher nomeia Deus, o Deus que vê. Então ela reconhecendo, né, que foi visitada por Deus, mesmo que fosse uma pessoa invisível, né, aos olhos humanos, sem status social, uma escrava estrangeira, mas Deus a vê. Versículo 14: por isso aquele poço se chama Bi-Lai-Roi, está entre Cádiz e Pered. Os nomes esquisitos dessas cidades, na verdade, na época era só as localizações, depois só uma cidade. Que ali é onde estava o poço, né? E ali ela nomeou. Então guardou aquele lugar, o lugar como um marco na vida dela. Então, onde Deus nos encontra, onde nós encontramos Deus, é um marco na nossa vida. E aquele lugar se tornou um marco
na vida dela. Versículo 15. Agar deu à luz um filho, Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou Ismael. Aí Abrão deu o mesmo nome que o anjo do Senhor já tinha falado, né? Sinal que ele reconheceu que realmente a escrava Agar tinha tido encontro com Deus, e aí ele deu o mesmo nome, né? Confirmou o nome, ele reconheceu a intervenção divina. Versículo 16, que é o último versículo do capítulo, né? Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então ele estava com 85, quando Ismael nasceu, ele já estava com 86. E a sua mulher com 76. Então o versículo final marca o tempo. Ainda ia faltar 14 anos para Deus cumprir a promessa de Isaac, né? Isaac nasceria. Bom, o que a gente pode aprender aqui nesse capítulo? Tem muitas lições aqui, né? Aqui nesse capítulo, que a gente pode extrair para a nossa vida. Aqui a gente tem um casal, né, que tentou antecipar a promessa de Deus. Uma escrava estrangeira que encontra Deus no deserto, e um Deus que transforma erros em propósitos. Então, aqui a gente vai ver a jornada de Sara, Abrão e Agar, e vai nos ensinar. Esse capítulo nos ensina muitas verdades. A primeira lição que eu extraio desse capítulo é o seguinte: toda vez que tentamos fazer coisas do nosso jeito, há grande chance de dar errado. Toda vez que a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, tem grande chance de dar errado. E é o que aconteceu aqui, né? A primeira consequência foi a tensão entre Sara e Agar na casa. Quando ela engravidou, ela desprezou Sara. Sara ficou irritada. E aqui no texto mostra o lado sombrio de Sara. Porque a Bíblia ela não esconde nada, né? O ponto da Bíblia é isso. Ele mostrou a Abraão quando ele mentiu lá no Egito, ele vai mentir de novo para outro rei. Então a Bíblia não esconde os erros das pessoas. E aqui mostra o lado sombrio de Sarai. Ela nervosa, irritada, maltratando a sua serva, né? Então a primeira consequência de quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, aqui a primeira foi a tensão entre ela e a escrava. A segunda consequência foi a desarmonia conjugal, né? Ela culpa Abraão do erro e começa a discutir a relação ali com ele, com um tom de acusação, né? E na verdade foi ela que Abraão falou: mas mulher, foi você que teve a ideia, que fez tudo, eu só aceitei. E aí já começa, né, a segunda consequência é essa, a desarmonia conjugal, né, a briga do casal, e já ficou um ambiente ruim. E a terceira consequência é a fraqueza de Abraão como líder, né? Mostra também que ele foi fraco, né? Ele tinha que tomar a posição. Logo no início, quando ela falou: vamos fazer isso, ele falou: não, mas está dentro da palavra de Deus, ele não prometeu. Então, assim, o que você está me sugerindo é contra a promessa de Deus e contra a palavra de Deus. Só que ele não tomou posição nenhuma. E na hora que o bicho pegou mesmo, ele entregou a escrava na mão da mulher, entregar uma serva vulnerável, não tinha ninguém para ajudar, para intervir, e ele entregar a serva na mão de uma mulher bruta igual aquela ali que estava. Então não dá, né? Então quando tenta forçar a promessa de Deus fora do tempo,
criamos crises familiares, crises espirituais, crise emocional. E o melhor lugar da promessa é a paciência, né? Esperar. É difícil esperar, mas não dá para tentar ajudar Deus, né? E até mesmo porque ele não precisa da nossa ajuda. Precisa, pastor? Precisa não? Não precisa da nossa ajuda. A segunda lição que a gente aprende aqui é que Deus vê, ouve e se importa com os que estão à margem. Ou seja, nós não estamos só, né? Agar, ela fugiu do deserto, grávida, rejeitada, sem direção, mas Deus vai até ela e isso mudou tudo, né? Deus mostrando que ele vê, ele ouve e ele se importa. Então, o que Deus fez com Agar? Ele primeiro a chamou pelo nome, talvez fazia tempo que ela não ouvia esse nome, Sara devia chamar ela de emprestável, de escrava, de inútil, de tudo que não presta. E aí quando ela ouve o nome dela, e ouvir o nosso nome é bom, né? Assim, a pessoa, porque ela já, com certeza, tinha perdido a identidade. Ela devia ter ouvido que ela não era ninguém, ela ficou grávida, estava carregando o fruto de Abraão, mas ela não era ninguém, era uma escrava estrangeira, e talvez até humilhação física, por certo aqui, nas entrelinhas a gente vê que deve ter acontecido. Mas a gente mostra que Deus dá dignidade para ela. Primeiro chama pelo nome Agar, uma pessoa que foi humilhada, né? E Deus tratando com humanidade, chamando, dando dignidade para a pessoa. Porque Deus ele não nos trata como o mundo trata, né? A pessoa por menos importância socialmente, Deus vê, ouve e ele se importa, né? Mostra que Deus ele se importa com cada um de nós. A terceira lição que a gente aprende aqui é que Deus dá direção para quem está perdido. Agar, ela estava no deserto, ela não sabia para onde estava. O GPS deu pane, né? Não sei para onde eu vou, para onde... Porque ela não tinha nem lugar para voltar, né? Ela ia chegar também no Egito lá, ia fazer o quê? Não tem casa, não tem ninguém, era uma escrava, grávida ainda, fugida, a polícia atrás, então fica difícil, né? Mas Deus dá direção para quem está perdido, e a direção foi: volta para sua senhora, voltar para o lugar da dor. Isso aqui revela três coisas importantes. Primeiro, que Deus chama para a conversão. O anjo falou para ela: dá meia volta, volta. Então, Deus nos chama para a conversão. Às vezes você está indo num caminho que está dando tudo errado, você está fazendo do seu jeito, mas Ele chama: dá meia volta, converta, né? Segundo, voltar a encarar a situação, que também é um passo de cura, né? Porque às vezes tem que encarar a situação. O negócio está feio, mas tem que encarar, fazer o quê? E terceiro, resolver as pendências, que também faz parte da libertação emocional, né? E aqui não era sobre voltar ao abuso, ao que ela estava passando, mas encerrar o ciclo. Então, às vezes o milagre começa quando paramos de fugir, né? Enfrentar com humildade, fé. E quando nós estamos no deserto, Deus nos encontra, como encontrou Agar. O deserto fala de dificuldade, né, de provação, de um tempo difícil. E aqui a gente viu que o anjo que foi de encontro, não foi nem ela que foi de encontro ao anjo, o anjo que foi de encontro a ela. Então, o deserto é um lugar de dependência de Deus, né, de provação, e é um lugar também de solidão, porque ali no deserto não tem ninguém para você conversar, não tem quem você recorrer, e ali você tem um encontro com Deus, né? Porque é um lugar de milagre e da provisão divina, né? O que aconteceu com ela aqui. Então, talvez você esteja
num deserto, né? Todos nós, em algum momento da vida, passa pelo deserto, mas o deserto ele tem muito a nos ensinar. Ele não é um acidente de percurso, ele é um plano, né? Aquilo é uma escola para a nossa vida, como foi para Agar. É um projeto de Deus. O próprio Jesus ele passou pelo deserto em 40 dias ali jejuando, né? Elias passou, Moisés passou, você vai passar, ou já passou, ou vai passar de novo, mas saiba que o anjo do Senhor está ali para te socorrer. No momento do deserto, o anjo do Senhor está contigo, né? E ele transforma os lugares áridos em fontes. A quarta lição que a gente aprende aqui é que Deus dá consolo diante da humilhação. A gente não tem noção, né, da alma daquela escrava, né? Se sentindo nada, né? Uma mulher desvalorizada. E Abraão deve ter comprado ela lá no Egito, quando ele passou por lá, ficou algum tempo lá. E Abraão, como o judeu, era um pichicheiro. Você vê que ele era negociante, você vê ele negociou até com Deus, né, na destruição de Sodoma e Gomorra. Então ele deve ter pago uma ninharia por ela, né, que devia ser um pichicheiro de marca maior. E isso aí desvalorizava ainda mais ela, né? Mas Deus, ele dá consolo diante da humilhação. Você vê que ele faz a promessa para ela: multiplicarei grandemente a tua descendência, e o nome do seu filho vai ser Deus ouve, Ismael. Então Deus ele consola diante da humilhação. E o nome foi um memorial, né? Toda vez que você chamar o seu filho, que estiver brincando, jogando bola lá no quintal, você chamar ele, você vai lembrar que Deus te ouviu. Esse é um memorial. Então, mesmo o erro que gerou essa criança, Deus transformou o erro em bênção, né? Deu dignidade para aquela mulher, fez promessa para ela, para o filho. Então, Deus dá dignidade a quem é humilhado. Chamou ela pelo nome. Então, é isso que Deus faz. Porque as pessoas tentam matar a nossa identidade, né? Através de humilhação, você não sabe nem quem você é. E morrer no deserto, né? Mas ela não morreu no deserto, né? Mas teve a promessa, e aquilo ali gerou força para ela voltar, superar tudo isso. Deu o nome do filho, que foi um memorial, né? Como eu falei, e ela invocou o nome do Senhor. Então, Deus é aquele que dá dignidade. Quinta lição: Deus te encontra na beira do poço. Agar, aqui no texto, né, no versículo 13 e 14, a gente vê que ela viu o poço ali. Não sei se o poço já estava ali, se foi só a visão dela. E o poço ali se tornou um altar, né? Que veio o anjo, ali ela adorou a Deus, recebeu a promessa de Deus, e aquele poço se tornou um altar. Uma mulher que era desprezada, né, recebendo dignidade. E aqui a gente pode fazer um paralelo com a outra mulher ali em João 4, né, a mulher samaritana, que também estava diante do poço. Quando Jesus a encontrou também, que era parecida com Agar, era uma mulher desprezada, estrangeira, né, samaritana, e Jesus revelou a sua história para aquela mulher. E aqui dá para fazer um paralelo entre Agar e essa mulher samaritana. As duas, uma era estrangeira, as duas estrangeiras, a Agar escrava, a samaritana também rejeitada pelos judeus. E foi encontrada Agar foi encontrada pelo anjo do Senhor, que era o próprio Jesus, e Jesus encontra a mulher samaritana. Agar chama o anjo, Deus que vê, e Jesus ele se revela o Messias para aquela mulher samaritana. Então, o poço é um lugar de provisão, né? A pessoa está sedenta, está no poço porque está com sede, né? E um lugar da necessidade, onde Deus se revela.
Então, Agar, ela estava sem esperança e ali recebeu força, recebeu nova esperança. Deus encontrou ela, que estava em estado de vulnerabilidade, e o poço ali foi um ponto de virada na vida dela. Então, o poço às vezes é isso. É um lugar que você está sedento, mas é um lugar onde Deus vai se apresentar ao altar de Deus, né? Então, Deus nos encontra na beira do poço, né? Quando estamos sedentos, buscando, com sede, e Deus a gente pode traçar vários paralelos aqui de outras passagens que também, né, que aconteceu de igual forma. Então a gente pode concluir aqui o seguinte: aqui a gente tem 3 personagens aqui nesse capítulo, né? Sara, Agar e Abrão, pelo menos 3, né? E qual desses 3 é parecido conosco? Ou nós estamos sendo parecidos com qual desses 3 nesse momento? Porque o capítulo 16 aqui de Gênesis é como se fosse um espelho, né? Que você olha para esses 3, aí você vai se identificar em um dos 3. Você está aguardando uma promessa de Deus e ela não acontece, e você já está sem paciência, ansioso, e já está tentando resolver com as suas mãos. Parece Sara, a gente viu o lado sombrio dela também, né? Autoritária, controladora, espiritualmente cansada de esperar a promessa que não se cumpria, e tratou mal a sua serva, né? Então, às vezes, será que a gente trata mal quem depende da gente? Quem precisa de alguma forma da gente, a gente trata essa pessoa mal, e perde a esperança e tenta resolver as coisas do nosso jeito. Ela estava magoada que as coisas não deu certo e descontando na serva dela, né? Maltratando. Então, descontar, às vezes no marido também, quem amava, ela estava descontando nele por tudo aquela situação, né? Ou às vezes a gente pode ser parecido também com Agar, né? Que foi ferida, humilhada, sentiu sem valor. E só que a gente vê aqui que a Agar também foi uma mulher forte, né? Resiliente, foi marcada pela injustiça. A gente vê o que ela passou. A gente vai depois volta a história dela quando o filho dela já está grande, ela vai passar por esse mesmo poço de novo, vai encontrar novamente o anjo do Senhor aí. Então ela é marcada por injustiça, mas ela é agraciada pela intervenção divina, né? Então a história dela é marcada pela presença de Deus também. Então aqui a gente tem um tema de opressão, fé, redenção, e mostra que Deus cuida dos marginalizados, né? Aqueles que não são nada para a sociedade, Deus cuida de Deus, alimentou. Então ela fugiu sem direção, mas Deus deu direção. E também às vezes ele pode parecer com Abraão, que foi passivo, sem reação. Talvez você esteja vivendo uma fé neutra, como Abraão. Ele estava ali apático na situação, tudo acontecendo, a opressão, a injustiça, e ele apático a tudo aquilo, sem tomar atitude. Então não tomou decisão, não buscou a direção de Deus e entregou a responsabilidade na mão de outro, de uma mulher, da mulher dele, e faz o que você quiser. Então tem situação que a gente precisa agir, né? E não delegar. Aqui não tinha que delegar, para deixar para a mulher tomar essa decisão. Uma mulher nervosa, irada, não vai dar coisa boa, né? Então, não importa se você está parecendo com Sara, com Abraão ou com Agar, mas Deus, ele corrigiu Sara e ainda cumpriu a promessa na vida dela. Ele restaurou Abraão
continuou sendo o pai da fé e encontrou Agar e transformou o poço ali onde ela estava no altar de revelação e de fogo. Deu dignidade para ela. Então Deus, apesar de todos os erros humanos, ele cumpriu o seu propósito. Ele restaurou tanto Sara como Agar na dignidade, e Abraão se tornou o pai da fé. Então, nosso Deus, ele é aquele que nos encontra no deserto, nos direciona, nos guia, e às vezes a gente tem que voltar, enfrentar as dificuldades, passar pelo deserto, enfrentar aquela que está te oprimindo. E Deus, ele tem promessa de bênção, como ele fez, ou se cumpriu a promessa dele, que ele se tornou um memorial. Amém? Amém. Perguntas muitas, dúvidas todas. Como é que ela vai no deserto? Tem água, né? Exatamente. Encontrou o poço. E na outra ocasião, mais para frente, quando ele estiver maior, ela vai ver ele já quase morto, semi-morta, com sede, e ela vai clamar a Deus, e o poço vai estar do lado, né? Deus mostrando que dá vida, né, no deserto e restaurando. Então, nosso Deus é aquele que faz jorrar água no deserto, né? Tanto no deserto a gente pode espiritualmente, como literalmente, né, aconteceu aqui. Então é isso. E aí pode fazer um paralelo de Adão e Eva, né? Também. Acusou o outro, começou a acusar. Exatamente. A Né? maçã foi ela. Né? Primeiro ela acusou Deus, depois acusou o marido. E assim é assim, né? Porque dificilmente a gente assume a responsabilidade, né? Quando as coisas estão bem, ele fala, foi eu que fiz, deu tudo certo, foi por minha conta que deu certo isso aqui. Mas quando está errado, fala, não, foi fulano de tal, foi outro. Nem aí eu tava. Eu nem vi. Mas é isso. Bom, então vamos aplaudir o Senhor.